Olá a todos! Hoje eu vou falar com vocês sobre Storytelling. Eu sou Marçal Serafim Cândido e estou falando aqui do IPConte. O que é Storytelling, ou ainda conhecido como contação de histórias? Storytelling é um mecanismo muito utilizado nas empresas, seja na comunicação interna, seja na comunicação externa. Basicamente, Storytelling lida com a forma de apresentar certas situações, apresentar certo conteúdo de uma maneira de contar a história. Então, Storytelling também é conhecido como contação de histórias. É uma construção de narrativas para atingir tanto o seu público interno, os colaboradores, quanto o público externo, seus clientes. Lembre-se, uma história bem contada dá muita vantagem aos líderes. Se você atua com liderança ou gerencia pessoas, uma forma de se comunicar com as pessoas que você lidera é via contação de história ou via storytelling. Vou mostrar um exemplo para vocês. Recentemente, Jeff Bezos, CEO da Amazon, baniu o PowerPoint das apresentações da empresa. Por quê? Porque ele acredita que apresentar conteúdo corporativo via histórias cria uma narrativa com sentido lógico que transmite uma comunicação mais clara e envolve as pessoas. Vou citar um exemplo para vocês. Vou fazer com vocês um exemplo de como determinar retorno mínimo de empresas sem storytelling e com storytelling. O primeiro, sem storytelling, basicamente lida com o seguinte. A pergunta é, qual deve ser o retorno mínimo que uma empresa deve dar? Seja uma empresa industrial, seja uma empresa da área de serviços, diversos setores. Cada setor, cada empresa deve dar um retorno mínimo. Como obter esse retorno mínimo? Se eu não utilizar storytelling, basicamente eu chegaria numa expressão como essa falando, o retorno mínimo deve ser função de algo mínimo que você deve ganhar mais um prêmio pelo risco. Se eu colocar aqui na expressão, tem o retorno mínimo que uma empresa deve dar é igual uma taxa de juros livre de risco, por exemplo, o retorno da poupança, mais um prêmio, que é chamado retorno do mercado que você está atuando. Assim, sem storytelling, basicamente paramos aqui no assunto. Mas vamos usar storytelling para contar a mesma história. Então, exemplo, crie um personagem, um empresário, que tem um problema. Qual que é o problema? Determinar o retorno mínimo da sua empresa e transmitir essa informação, seja para os sócios, seja para os colaboradores. Exemplo, falo para ele, conta uma história que faça sentido obter o retorno mínimo e a importância do retorno mínimo na gestão de empresas. E exemplo, retorno da empresa é o quê? É o ganho sem empreender. Se ele não estivesse fazendo seu empreendimento, ele teria um ganho se ele aplicar o seu dinheiro em alguma aplicação sem risco. É a taxa de juros sem risco. Mais um prêmio pelo empreendimento. Cada empreendimento, cada setor tem um risco. Então, cada setor tem um prêmio. Então, eu contaria uma história mostrando a importância de responder esse problema que o empresário tem. Isso na área tanto corporativa quanto na área de educação permite que as pessoas que participam do storytelling tenham clareza do que se quer passar. Algumas aplicações de storytelling, mensagens de marketing e vendas, como envolver meus clientes, como trazer pessoas para o meu produto. Contar uma história sobre isso permite que essa história fique fixada na cabeça das pessoas que as ouvem. Apresentação de resultados e reuniões e ainda gestão de equipes. Dicas para elaborar um storytelling. Busque mensagem a ser transmitida. O que você quer transmitir? Segundo, encontrou a mensagem? Transforme ela no seu selo, na sua imagem. E ainda, uma história tem começo, meio e fim. Sempre pense na consistência lógica da sua história. A sua história faz sentido? E como transformar um problema corporativo numa história para que as pessoas envolvam e consigam resolver os problemas? Aqui no IPConte, nós temos treinamentos e consultorias que ajudam você a transmitir sua mensagem. Obrigado!